Um defeito de cor. Capítulo 5. Continuação. Alberto. Ao chegar perto da loja, caminhei o mais devagar que pude, para não repetir o tombo, atenta ao chão à minha frente. Bem à frente, para não andar de cabeça baixa. Foi quando o vi de longe, antes que ele me visse. Tempos depois, ele disse que naquela manhã eu parecia flutuar, quase sem tocar o calçamento de pedras irregulares, como se estivesse presa ao tabuleiro que levava na cabeça, e não ao chão. Quando parei na porta do Sr. Rui Pereira para esperar o carregador que vinha logo atrás com a encomenda, ele me cumprimentou novamente, tirando o chapéu e inclinando a cabeça antes de me dirigir um sorriso, que retribuí. Demorei mais que o necessário, conversando com o Sr. Rui Pereira e dando notícias da minha sinhá. E nem me lembro do que inventei. Mas a demora surtiu efeito, pois o homem entrou logo a seguir. Cumprimentou novamente e ficou parado ao meu lado, sem saber o que fazer, até que pediu para experimentar um cookie. O Sr. Rui Pereira sorriu e balançou a cabeça, talvez por já saber com quem estava tratando, dizendo que tais cookies estavam fazendo muito sucesso na colônia. Ele queria dizer entre os portugueses como eles, mas também poderia ser entre os brasileiros, o povo da ex-colônia. E foi essa a pergunta que fiz. A que colônia ele se referia? A dele ou a nossa? Incluindo-me entre os brasileiros. A conversa ficou animada entre os dois, que elogiaram a minha observação, pois, como amantes da terra brasileira, consideravam Portugal sendo como colônia, porque sabiam da importância que o novo país tinha para a coroa portuguesa, mesmo após a independência. Depois de algum tempo, em que eu só ouvia, resolvi que já era hora de ir embora, e o homem se dispôs a me acompanhar. Vou chamá-lo de Alberto, porque não sei a quantas pessoas ele disse o nome verdadeiro, pois nem a mim disse, preferindo ser chamado pela alcunha, que também não vou revelar. Sei o nome certo de ouvir falar, nas poucas vezes que estive com ele perto de quem o conhecia. Mas fiquemos com Alberto, porque a essa altura um nome já não tem importância alguma. Vestia-se à moda dos brancos distintos, e era uma honra para mim caminhar ao lado dele, mesmo em silêncio, e queria que muitas pessoas nos vissem juntos, felizes e trocando algumas palavras. Naquele dia, ele usava uma casaca azul escura com botões dourados, colete azul claro bordado no mesmo tom da casaca, camisa branca com folho e gravata de seda preta dando 2 voltas no colarinho e terminando em um laço. As calças eram brancas, com puxadeiras. Usava cabelos pretos compridos, caindo sobre a gola da casaca, penteados para trás e untados com banha de cheiro. O rosto era moreno claro e muito expressivo, marcado por suíças, e os olhos de um castanho quase verde, um pouco escondidos pela sombra do chapéu alto, um castor. Reparei nas mãos grandes de dedos compridos e finos, quase ossudos, que ele prendia nos bolsinhos da casaca. Já tinha andado um bom trecho quando ele me perguntou para onde eu estava indo, e respondi que era para a Vitória. Não conversamos quase mais nada, a não ser um comentário sobre o sol forte que já brilhava àquela hora da manhã, e concordamos sobre a bonita vista que tinha do mar na praça do palácio, onde ele disse que ficaria para depois ir tratar uns negócios na Misericórdia. Antes de nos despedirmos, perguntou quando eu voltaria ao mercado e afirmou que estaria me esperando. Resolvi passar no ponto para conversar com a Adeola, pois estava com vontade de contar sobre ele para alguém e queria ter a chance de vê-lo um pouco mais quando fosse até a Misericórdia. A Adeola me alertou para ter cuidado, que homens como ele queriam apenas dormir conosco, às pretas. Se eu quisesse isso também, que fosse em frente, mas que não esperasse nada mais. Eu tinha vontade de dizer que não, que ele era diferente, mas pensei melhor e achei que ela tinha razão.
A Adeola disse que o caso dela era exceção, estar junto por tanto tempo, quase 6 anos, com um branco que realmente gostava dela, e que talvez isso acontecesse por ele ser padre, por não poder assumir abertamente uma relação, o que nem todas as mulheres aceitavam de bom grado. Achei que ela disse aquilo com verdade, mas não era o que eu queria para mim. Queria alguém com quem ter uma família normal, que me ajudasse a cuidar do Banjocô e que me desse outros filhos. De acordo com o Babalaogo Finditime, eu ainda teria pelo menos mais 2, um menino e uma menina. E eu acreditava muito nele depois do que tinha acontecido ao Banjocô, o caso do presente do viajante. Contei a Adeola e ela disse que faria uma oferenda aos orixás por mim, em agradecimento. Preocupada com o que ela tinha acabado de me dizer e como o Alberto estava demorando, se é que pretendia mesmo aparecer na misericórdia, voltei para o solar e passei muitos dias sem vê-lo. Pouco mais de um mês depois daquele encontro, a Esméria recebeu carta da Sinhá, avisando que estaria de volta dentro de uma semana, e achei melhor começar a preparar o Banjocô para a separação, para que ele não sentisse tanto. Nós não nos largávamos quando eu estava no solar. Ele tinha reaprendido a gostar de mim e me chamava sempre de Liá, minha querida. Saíamos muito juntos, principalmente para os banhos de mar, de que eu gostava quase tanto quanto ele, acompanhados, às vezes, da Esméria e quase sempre do Francisco, que levavam uma trouxa de comida para que pudéssemos ficar mais tempo sem voltar para casa. Eu tentava tomar cuidado para que o Banjocô não pegasse muito sol, pois, com certeza, a Sinhá não ia gostar da cor mais escura que ele já tinha adquirido. Estava longe de ser preto, mas também não passava mais por filho de branco, como ela gostaria que acontecesse. Foi com a carta dela, dirigida à Esméria, mesmo sabendo que a Esméria não era letrada, que tomamos consciência de que aqueles dias bons iam terminar. A minha principal preocupação era com o Banjocô, que tinha se acostumado a uma vida mais livre e divertida, saindo todos os dias para passear e achando que aquilo seria o normal dali em diante. Não sabíamos como garantir que ficasse calado, mesmo conversando sempre com ele e dizendo que os passeios e a minha presença na casa eram os segredos nossos, que a Sinhá não poderia saber. Mas ele era mais esperto do que imaginávamos, e certo dia, em que eu falei que não iríamos à praia, disse que então pediria à tia minha Dindinha para levá-lo quando ela voltasse. Voltei a dormir na loja e a aparecer no solar somente à tarde, quando tentava convencer o Banjocô, e a mim também, de que os dias de praia e passeio tinham terminado. À noite, em conversas com a Claudina, eu gostava de ouvir as histórias que ela contava sobre os seus homens, pois nunca conheci alguém que tivesse tido tantos. E não era por má vida, pois já tinha encontrado quem quisesse pagar e não aceitou, mas se deitava apenas com quem lhe despertasse interesse, tendo-se interessado por todos os tipos de homens, pretos, mulatos, brancos, brasileiros, estrangeiros, de todas as profissões, pobres e ricos, e até mesmo por um índio. Contei sobre o Alberto, e ela repetiu o mesmo conselho da Adeola, mas também contou casos de pretos que viviam de portas adentro com homens brancos. Algumas se juntavam aos estrangeiros que tinham acabado de chegar ao Brasil e eram de grande utilidade para eles, que chegavam quase sem dinheiro e com a esperança de fazer fortuna na Terra Nova. Elas então indicavam onde morar e muitas vezes até os acolhiam, chegando a sustentá-lo com os serviços de cozinheira, vendedora, passadeira, engomadeira ou o que estivessem acostumadas a fazer. Caso progredissem, tornando-se prósperos comerciantes, elas podiam ser recompensadas com dinheiro ou com a continuação do relacionamento. Havia os que, depois de conquistarem fortuna e posição, não queriam mais saber delas. Mas também havia muitas pretas vivendo no luxo, servidas por vários escravos. Alguns destes homens, depois de ganhar dinheiro, levavam suas pretas para viver com eles na Europa, onde algumas até tinham títulos de condessa ou parecidos. Nem eram tão raras assim,
mas desse assunto não se falava muito porque, segundo a Claudina, os brancos apenas toleravam ou fingiam não saber de tais relações, com vergonha da fraqueza dos seus iguais que tinham caído em tentação ou sido aprisionados por feitiços, como quase sempre achavam. Segredos. Na sexta-feira, o Fatumbi apareceu cedo na loja e perguntou se eu podia fazer um grande favor para ele. Mesmo se não pudesse, arrumaria um jeito, depois de tudo que ele já tinha feito por mim, pois me sentia grande devedora. Parecia preocupado e estava mais calado que de costume, preferindo subir ao meu quarto onde conversávamos com mais tranquilidade. Disse que poderia me contar do que se tratava, mas, para minha segurança, preferia que eu não soubesse. E passou um bilhete que deveria ser entregue a um homem chamado Manuel Calafate, que morava no segundo sobrado da ladeira da praça, perto do lar e da igreja Nossa Senhora de Guadalupe. É claro que no caminho eu não aguentei de curiosidade e abri o bilhete. Mas não adiantou nada, porque estava escrito em árabe, com os desenhos que representavam as letras que só os mussurumins entendiam. O sobrado era uma loja, e quando o próprio Manuel Calafate abriu a porta, depois de olhar por uma fresta, percebi que haviam mais mussurumins lá dentro. Imaginei que estavam em reunião importante, com todos sentados em círculo no chão da sala. O Manuel Calafate só falou comigo depois que eu disse as palavras que o Fatumbi tinha me ensinado, que não sei como se escreve, mas me lembro do som até hoje. Ayalali Salah, que significa eis meu coração. Depois que eu disse isso, ele estendeu a mão, como se estivesse esperando pelo bilhete, e agradeceu com um movimento de cabeça e com as palavras Barika da Subá, Deus lhe dê bom dia, que eu já conhecia por ser este o modo como o Ajarre e o Bilal Sali se cumprimentavam na casa do Mr. Clegg. Passei o fim de semana na casa do Padre Heinz, por conta do aumento das encomendas de cookies que o Tico e o Hilário pegaram na segunda de manhã, antes de um deles partir para o recôncavo. Fui então para o solar, sem imaginar que a Sinhá tinha chegado assim que os meninos saíram, e por isso eles não me avisaram. Depois a Esméria contou que tinha mandado o Raimundo atrás de mim, mas nos desencontramos por ele ter ido primeiro à loja. Por não saber de nada, fiz como estava acostumada, pulei o muro e empurrei a porta da sala sem a menor cerimônia, chamando pelo Banjocô. Ele estava sentado no colo dela, no sofá, abrindo os diversos presentes comprados na corte, e quase foi atirado no chão quando ela me viu e se levantou de repente, não sei se de susto ou de raiva. Fiquei parada na porta sem saber o que fazer, enquanto o Banjocô correu na minha direção, me chamando de Liá, minha querida, e passando os bracinhos em volta das minhas pernas. Em um abraço apertado, ele perguntou por que eu não tinha ido lá no dia anterior e contou que a Sinhá tinha comprado muitos presentes para ele, puxando a minha mão para que eu fosse vê-los. A Sinhá então chamou a Esméria e pediu que levasse o Banjocô para o quarto, junto com os presentes que o Francisco e o Sebastião correram para recolher. Mal ficamos sozinhas. Ela perguntou o que eu estava fazendo ali e o que o menino quis dizer como não ter aparecido no dia anterior. Eu disse que só tinha passado para ver meu filho, mas não confirmei se estava fazendo aquilo com certa frequência ou não, pois sabia que mais tarde ela faria várias perguntas ao Banjocô e saberia toda a verdade. Achei que ela fosse me destratar e, por um momento, era o que parecia ter em mente. Mas se calou antes de começar com os gritos e disse calmamente que eu já podia ir embora. Se é que eu tinha ido lá para ver o Banjocô, a minha missão já estava cumprida, mas que voltasse no dia seguinte, por volta das 9h, quando teria um comunicado importante a fazer e queria a presença de todos os escravos da casa. Antes de sair, parei perto da Antônia e pedi a ela que dissesse à Esméria as palavras Abicu e viajante com presentes, e que era muito importante que fizesse isso com a maior urgência. Passei o dia inquieta, tentando imaginar o que a Sinhá poderia ter de tão importante para comunicar, e não consegui me alegrar nem mesmo com a festinha que estava sendo realizada na loja para comemorar a compra da carta de alforria do salão.
foi preparado um jantar especial, para o qual eu e a Claudina fomos convidadas. E ficamos na cozinha com a Khadija e o bebê, a Fatu e a Euá. Na sala, além do salão, estavam o Selimã, o Alufá Ali e os 2 filhos, o Maí e o Somani, e o Bilal Sali, o Arjarre e mais 2 homens que depois vinha conhecer como Aprígio e Conrado, e que, apesar dos nomes, também eram mussurumins. Curiosamente, o Fatumbi não apareceu. Eles não consumiam bebida alcoólica, e por isso a Khadija tinha preparado 2 tipos de chá muito amargos, que bebemos para acompanhar a carne de carneiro assada, o inhame e o arroz machucado com leite e mel. Todos estavam trajando abadás e rezaram agradecendo a carta do salum e a comida e a bebida, dizendo Bismillah. No fim da festa, o casamento do salum e da Euá ficou marcado para dentro de um mês, 2 dias antes de começar o Ramadã. Deixei de fazer a entrega no mercado à tarde, e acabei tendo que adiar para quarta-feira, quando não encontrei o Alberto, e fiquei mais chateada por não saber se ele tinha me esperado na terça-feira do que pelo fato de não tê-lo visto. Mas, de manhã, eu não podia faltar à reunião na casa da Sinhá, onde cheguei muito antes do combinado. Ela ainda não tinha descido para o desjejum e ninguém imaginava o motivo do comunicado, nem o Sebastião e a Antônia, que foram as suas companhias de viagem. Para que o tempo passasse mais rápido, pedi a eles que me contassem sobre a corte, da qual disseram maravilhas. Não sobre a cidade em si, que acharam mais feia e mais suja que São Salvador, mas contaram das pessoas que conheceram, todas muito bonitas e bem vestidas, e das festas frequentadas pela Sinhá, pelo padre Notório e o seminarista Gabriel. Tinham visto inclusive a caravana do imperador Dom Pedro, e ficaram sabendo que muitos pretos da Bahia estavam indo para a corte, principalmente os forros, porque lá se ganhava mais dinheiro. Visitaram muitos sítios das redondezas e acharam as paisagens muito bonitas, particularmente as de um sítio no meio da serra, onde tinham ficado por quase 2 semanas em um casarão de religiosos. O comunicado. A Sinhá desceu e a Antônia serviu o desjejum enquanto esperávamos na cozinha, em silêncio. Quando ela finalmente nos chamou à sala, dizendo que não queria perguntas sobre o que ia falar, comunicou que tinha decidido se mudar para a corte, acompanhando o padre Notório em necessidades profissionais, e com ela iriam o José, o meu filho, a Antônia, a Maria das Graças, o Francisco e o Raimundo. A Esméria e o Sebastião, por já terem trabalhado o suficiente e sempre com lealdade, seriam libertados e receberiam cada um uma quantia em contos de réis, pagos no prazo de 3 anos, pelo que ela deixaria alguém encarregado. Nada disse a meu respeito, e estávamos todos tão surpresos que ninguém ousava perguntar. Até que ela percebeu que já tinha conseguido me deixar nervosa por causa do destino incerto, e complementou dizendo que eu seria vendida e que estávamos dispensados. Eu, o Tico e o Hilário, que só foram tomar conhecimento das novidades algum tempo depois. Ninguém sabia onde o Hilário estava, e o Tico tinha partido para o Recôncavo, onde os 2 estavam ganhando um bom dinheiro com a venda dos cookies e de outras mercadorias que levavam de São Salvador. Sem ter forças para reagir, vi a Sinhá deixar a sala e subir para o quarto sem se importar com o estrago que estava fazendo em muitas vidas, principalmente na minha. Mesmo tendo motivos para ficar muito feliz por causa do Sebastião e dela própria, a Esméria me abraçou e chorou comigo, enquanto todos foram em silêncio cuidar dos afazeres e pensar nas mudanças. Sem nada entender, o Banjocô ficava perguntando o motivo do meu choro, mas eu não podia explicar para ele que assim a ia nos separar. O Francisco o levou para o quintal, e a Esméria e o Sebastião se sentaram ao meu lado, no degrau da varanda dos fundos, dizendo que estaríamos sempre juntos e que, mais calmos, encontraríamos uma maneira de resolver os problemas. Mas a única solução que eu via era dar um jeito de comprar a minha liberdade e a do Banjocô, mas para isso eu preciso de dinheiro, muito mais do que eu possuía. A primeira coisa que pensei foi em subir ao quarto da Sinhá e pedir que me levasse para a corte,
Pedi por caridade, por amor a todos os santos de devoção dela, que não me vendesse e me deixasse ir para a corte. Mas a Antônia achou que não seria uma boa ideia demonstrar que era isso que eu mais queria. Estava claro que ela desejava me punir. O Sebastião se ofereceu para me acompanhar à confraria e conversar com a Esmeralda, para ver o que poderia ser feito em relação ao dinheiro. Pelas nossas contas, eu tinha pouco mais de 60 réis, ainda a descontar a taxa de administração, que seria proporcional ao dinheiro que eu precisaria retirar e que eu já tinha amortizado. A Esmeralda ouviu minha história e disse que teríamos que esperar até domingo para falar com o Gregório, pois ele só podia fazer as contas do que eu precisava e ter uma ideia mais exata do quanto valíamos eu e o Banjocô. Aquela era uma informação importante e o Sebastião propôs uma ida até a confraria dele, ver se alguém podia nos ajudar. Deram uma informação não muito segura, que o prestamista também só aparecia aos domingos, mas disseram que poderia ser um valor em torno de 500 mil réis para mim e 250 mil réis para o Banjocô, como o Sebastião já tinha imaginado. Era muito dinheiro. 750 mil réis. O Sebastião se ofereceu para trocar a liberdade dele pela minha e a do meu filho, pois a Sinhá estava disposta a pagar um conto de réis a ele, do qual ainda sobrariam 250 mil. Mas não aceitei, por ter certeza de que a Sinhá também não aceitaria. Afinal, ela não estava interessada em dinheiro, e sim em me castigar. Na manhã seguinte, fui para o mercado entregar os cookies, pois não poderia perder uma chance sequer de ganhar dinheiro. Depois, segui para a casa do Padre Reis, para ver se ele tinha alguma ideia que pudesse me ajudar. Mas ele tinha viajado sem data para voltar, inclusive dando férias para as crianças da escola, pois o Fatumbi não conseguiria fazer tudo sozinho. Lembrei-me do Fatumbi, mas não sabia onde ele morava e, sem pensar muito, fui procurá-lo na casa onde ele tinha me pedido para levar o bilhete, na ladeira da praça, onde acabei encontrando. Ele não me convidou para entrar e pareceu contrariado por me ver ali, mas depois de saber o motivo, sugeriu que conversássemos na loja, no meu quarto, para onde eu deveria voltar e esperar por ele, que naquele momento estava resolvendo alguns assuntos importantes. A Claudina estava em casa naquele dia, pois tinha ficado a noite toda em um batuque e não se sentia em condições de trabalhar. Esperei que o Fatumbi chegasse e contei a história para os dois, que ficaram de pensar em uma maneira de me ajudar, já que não tinham dinheiro. Enquanto conversávamos, o Tique e o Hilário apareceram para entregar o dinheiro da venda dos cookies, um vindo direto do Recôncavo e o outro do cais, onde tinha ido esperar pela chegada do irmão. Portanto, não tinham passado pelo solar e não sabiam do acontecido. Eles puderam subir ao meu quarto depois de um pedido do Fatumbi, e ficaram muito revoltados com os rumos que suas vidas poderiam tomar depois de vendidos. Não havia a certeza de permanecerem juntos, e nem na cidade, muito menos a de serem colocados a ganho para que pudessem continuar como vendedores. Os dois foram até o solar para saber se havia alguma novidade, e voltaram ainda mais desorientados, porque, além de a Sinhá não querer falar com eles, tinha comentado com a Antônia que queria tudo pronto para a mudança dentro de um mês, no máximo. A Claudina perguntou se eu tinha algo de valor e propôs passar uma rifa entre as pessoas que conhecia, ao que eu agradeci e disse que a coisa de maior valor que eu possuía era a estátua de Oxum que a Agontimé tinha dado, bonita e de madeira nobre. Ela já tinha elogiado aquela estátua e disse que muitas pessoas poderiam ficar interessadas nela. Lembrei que o Babalawogo Finditime tinha dito que Oxum ia me ajudar quando eu mais estivesse precisando, o que significava que aquela rifa poderia dar um bom dinheiro. Assim que a Claudina saiu toda arrumada, e enquanto o Tico e o Hilário estavam conversando entre eles, sem prestar atenção ao que dizíamos, o Fatumbi comentou que, se eu me convertesse, ele podia tentar conseguir com os mussurumins um empréstimo em uma caixa que eles mantinham para se ajudarem. Na hora pensei que não seria justo, que não me converteria de fato e sim por interesse, mas resolvi não falar nada, pois podia ser que viesse a precisar daquela ajuda. No fim da tarde, voltei ao mercado e conversei com o senhor Rui Pereira,
dizendo que a minha sinhá se sentia imensamente constrangida, mas mandava perguntar se podia contar com um adiantamento, o que ele pudesse, para ajudá-la a sair de uma dificuldade. Ele coçou a cabeça, abriu a caixa de dinheiro e voltou a fechá-la, para então responder que confiava em mim e que podia dar 1 mês de adiantamento. Quando disse "confio em você", percebi que sabia que não existia senhá nenhuma, e passei a admirá-lo por isso. Ao voltar para a loja, o Francisco estava me esperando com o recado da Esméria e 1.000 réis que ela e a Antônia tinham guardado de gratificações ganhas durante anos de trabalho e que queriam que ficasse comigo. Fiquei emocionada com a atitude das duas e mandei o Francisco de volta com muitos agradecimentos e com a promessa de que eu pensaria em um jeito de ajudar o Tico e o Hilário. Claudina voltou com os bilhetes da rifa. Vendeu alguns para os mussurumins da loja e separou outros para levar ao batuque, à noite. Mesmo sendo a estátua de um orixá, o Fatumbi pegou alguns números e disse que também ia ajudar, assim como o Tico e o Hilário. O Alufaale me liberou do pagamento do aluguel daquele mês, dizendo que era o que podia fazer por mim. Passei mais uma noite em claro pensando em como conseguir mais dinheiro, mas me sentindo um pouco melhor, alentada pela solidariedade e o carinho daqueles amigos que estavam se mobilizando para me ajudar.